A história da mulher que se tornaria o símbolo máximo de estabilidade no século XX não começou com o brilho dourado de uma coroa, mas sim sob a sombra de um destino improvável. Em 1926, quando Elizabeth nasceu, o mundo via nela apenas uma figura periférica na linha de sucessão. Uma princesa destinada a uma vida de confortos palacianos e deveres menores, longe do peso esmagador do trono britânico. No entanto, o destino é um mestre caprichoso. O primeiro grande abalo veio através de seu tio, Edward VIII, que mergulhou a monarquia britânica em uma crise ao abdicar por amor, escolhendo uma vida ao lado de Wallis Simpson em vez do dever sagrado. Esse ato de renúncia traumática empurrou seu pai, George VI, um homem tímido e relutante, para o centro do palco mundial, mudando para sempre o rumo da vida de sua filha primogênita. Elizabeth observou de perto a transformação drástica de seu pai. Ela viu o sofrimento silencioso que a coroa colocou sobre os ombros de um homem que nunca desejou tal fardo, mas que o aceitou por um senso de responsabilidade inabalável. Foi nessa resiliência que ela encontrou sua própria bússola moral. Durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, enquanto Londres tremia sob o impacto constante das bombas, a jovem princesa não se contentou em ser apenas uma figura decorativa em um refúgio seguro. Ela ansiava por ser útil, demonstrando que seu compromisso com o povo era real. Contra as expectativas da época, ela vestiu o uniforme do Serviço Territorial Auxiliar e sujou as mãos de graxa como mecânica de caminhões, provando que a realeza poderia servir de forma prática. Esse período não apenas moldou seu caráter, mas solidificou a promessa que faria ao completar 21 anos, a de que toda a sua vida seria dedicada ao serviço da grande família imperial. No entanto, o coração de Elizabeth também batia por algo além do dever. Ela havia se apaixonado por Philip Mountbatten, um oficial da marinha com espírito livre e charme indomável que contrastava com a rigidez da corte. Mas a corte britânica e membros de sua própria família viam a união com desconfiança. Philip era considerado um estrangeiro, um homem sem reino e com conexões políticas complexas que faziam os tradicionalistas torcerem o nariz. A resistência foi feroz, mas a determinação de Elizabeth foi ainda maior do que a tradição. Ela lutou pelo homem que amava, vendo nele o porto seguro necessário para enfrentar o mar revolto que sabia estar à sua frente. O casamento em 1947 trouxe uma breve ilusão de normalidade, mas o relógio do destino continuava a avançar de forma implacável. Em 1952, Elizabeth e Philip viajaram ao Quênia, representando o rei George VI, cuja saúde estava visivelmente debilitada. Naquela noite fatídica, enquanto dormia em uma cabana construída no topo de uma árvore, o mundo abaixo dela mudava para sempre. Enquanto a jovem princesa descansava entre os galhos da floresta africana, seu pai dava o último suspiro na Inglaterra. O fardo que ele carregara com dignidade agora passava, de forma súbita e dolorosa, para as mãos de sua filha de apenas 25 anos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A notícia chegou de forma lenta, mas seu impacto foi devastador. Ao acordar, Elizabeth percebeu que não era mais a jovem que subira aquela escada de madeira na noite anterior. O luto pessoal teria que ser imediatamente sufocado pelo protocolo real. Ela subiu na árvore como uma princesa cheia de sonhos e de uma juventude ainda vibrante, mas desceu como rainha, carregando agora o peso colossal de um mundo em transformação sobre seus ombros. Aos 25 anos, o luto se misturava à realidade de liderar uma nação que ainda se curava das feridas da guerra. O peso inesperado da coroa agora era sua realidade permanente, e o caminho que se estendia diante dela exigiria sacrifícios. A transição da juventude para o trono não foi apenas uma mudança de título, mas o início de um isolamento profundo e irreversível. Elizabeth encontrou-se subitamente em salas repletas de homens grisalhos e veteranos de guerra, como Winston Churchill, que olhavam para aquela jovem de 25 anos com uma mistura complexa de respeito institucional e dúvida latente sobre sua real capacidade de liderança. Churchill, seu primeiro grande mentor, era uma figura colossal que testava a firmeza da nova monarca em cada audiência semanal. Elizabeth teve que aprender rapidamente a transformar sua timidez natural em uma autoridade silenciosa, moldando sua voz para soar como a soberana de um império. O dever exigia que ela sacrificasse sua identidade privada, deixando de ser apenas Elizabeth, a esposa dedicada, para se tornar a personificação viva do Estado britânico perante o mundo. Esse peso esmagador começou a cobrar seu preço dentro das paredes do palácio. Philip, um homem de ação e veterano da marinha, sentiu o golpe amargo de ser relegado à sombra perpétua de sua esposa. O protocolo real era implacável. Ele deveria caminhar sempre 2 passos atrás dela,
uma posição simbólica que feria seu orgulho e criava fissuras constantes no relacionamento matrimonial. Philip sentia-se um estranho em seu próprio lar, descrevendo-se como o único pai no país impedido de dar o próprio nome aos filhos. Elizabeth, dividida entre o amor pelo marido e as exigências da coroa, via-se forçada a escolher o trono repetidas vezes. Essa dedicação absoluta gerou um distanciamento emocional inevitável com seus filhos. Enquanto o mundo admirava a rainha em viagens diplomáticas, Charles, Anne, Andrew e Edward cresciam sob os cuidados de babás, vendo em sua mãe uma figura distante, ocupada com documentos oficiais e crises globais constantes. O equilíbrio que ela manteve por décadas começou a desmoronar de forma pública em 1992, o ano que ela mesma descreveria com amargura como seu annus horribilis. O castelo de Windsor, símbolo da solidez milenar da monarquia, foi consumido por um incêndio devastador que destruiu tesouros históricos, mas as labaredas metafóricas que consumiam sua família eram ainda mais destrutivas para a instituição. Naquele período, 3 dos seus 4 filhos enfrentavam separações traumáticas e divórcios escandalosos que estampavam diariamente as capas sensacionalistas dos tabloides mundiais. A aura de perfeição da família real estava sendo estilhaçada diante dos olhos do público, e a popularidade da coroa despencou para níveis alarmantes. O povo britânico passou a questionar abertamente a relevância de uma instituição que parecia desconectada da realidade moderna e mergulhada em graves disfunções privadas. Contudo, o teste definitivo viria em 1997. A morte trágica de Lady Diana em Paris mergulhou o mundo em um luto histérico e sem precedentes. Enquanto a nação clamava por uma reação, Elizabeth permaneceu em Balmoral, tentando proteger seus netos órfãos do escrutínio agressivo da mídia. Mas o que ela via como um dever sagrado de avó e uma tradição de estoicismo real, o público interpretou como frieza cruel. O silêncio da rainha tornou-se ensurdecedor, e as vozes contra a monarquia ganharam força. Foi nesse momento de crise existencial que Elizabeth compreendeu que a tradição pura já não bastava para garantir a sobrevivência do trono. Ela percebeu que, para se a monarquia sobreviver ao novo milênio, precisava se curvar à emoção popular pela primeira vez. A Rainha de Gelo permitiu que o mundo visse sua humanidade, modernizando sua imagem e aceitando que a coroa precisava de um coração visível. Elizabeth emergiu dessas tormentas mais resiliente, mas o custo emocional era evidente em sua postura. Ao superar a crise de sua imagem, ela entrava no crepúsculo de seu reinado com a sensação de missão cumprida. No entanto, enquanto as luzes do entardecer se projetavam sobre o palácio, um novo e definitivo vazio se aproximava no horizonte, ameaçando levar consigo o último pilar de sua sustentação emocional. A rocha que sustentara Elizabeth por 7 décadas começou a ruir silenciosamente em abril de 2021. A morte do príncipe Philip, seu amado marido e eterno porto seguro, deixou um vazio que nenhum título, castelo ou protocolo real poderia preencher. Durante o funeral, em meio às restrições severas de uma pandemia global que isolava o mundo, o planeta testemunhou uma das imagens mais potentes e pungentes de toda a sua história. A rainha, pequena em sua estatura, mas gigante em sua resiliência, vestida inteiramente de negro e sentada absolutamente sozinha em um banco da capela de São Jorge. Naquela solidão forçada, Elizabeth não reivindicou privilégios nem pediu exceções para aplacar sua dor. Ela sofreu em silêncio, exatamente como milhares de seus súditos, demonstrando que seu sacrifício final pelo exemplo era ainda mais forte do que sua própria agonia pessoal. Sem a presença física de Philip ao seu lado, a monarca parecia subitamente mais frágil aos olhos do público, mas sua vontade de ferro permanecia intacta, movida por uma promessa de serviço que ela fizera ainda na juventude e que pretendia honrar até o fim. O declínio físico tornou-se evidente nos meses que se seguiram, à medida que o peso dos anos e das responsabilidades monumentais começava a cobrar seu preço inevitável. A monarca, que outrora inspecionava tropas com vigor e cavalgava pelos campos de Windsor, agora dependia de uma bengala e enfrentava sérios problemas de mobilidade que a forçavam a cancelar compromissos tradicionais. No entanto, Elizabeth recusava-se terminantemente a desistir de seu papel. Para ela, a coroa não era um acessório decorativo que se tirava quando o corpo cansava. Era um compromisso sagrado feito perante Deus e seu povo que só encontraria termo com o seu último suspiro. Mesmo com a saúde visivelmente debilitada e as dores constantes, ela mantinha o olhar atento sobre os documentos oficiais que chegavam diariamente em suas icônicas caixas vermelhas e continuava a orientar seu filho Charles para a transição que ela sabia ser iminente. Ela o preparava silenciosamente para o fardo,
transmitindo a sabedoria de quem atravessou crises globais e transformações sociais profundas, sem nunca perder o rumo ou a compostura. O clímax dramático de sua vida de serviço ininterrupto ocorreu apenas 48 horas antes de sua partida definitiva. No castelo de Balmoral, seu refúgio predileto nas terras altas da Escócia, ela reuniu suas últimas forças vitais para receber a nova primeira-ministra para o ato formal de nomeação. As fotografias daquele dia revelaram uma mulher de sorriso gentil e acolhedor, com as mãos marcadas pelo tempo e pela fragilidade extrema, mas ainda firmemente em pé, cumprindo sua última função constitucional. Foi seu derradeiro ato público de dever, uma prova final de que sua lealdade à nação precedia qualquer conforto pessoal ou necessidade de repouso. Balmoral era sem dúvida o lugar onde Elizabeth era mais feliz e menos rainha. Longe das câmeras intrusivas de Londres e das complexas intrigas políticas do palácio, ela podia ser apenas uma mulher que amava a natureza selvagem, o cheiro da chuva nas montanhas e a simplicidade da vida no campo ao lado de seus cães. Foi ali, naquele cenário de paz profunda e cercada por memórias, que ela escolheu se despedir do mundo. Em 8 de setembro de 2022, o tempo pareceu parar para o Reino Unido e para o mundo inteiro. A notícia de sua morte não representou apenas o fim de um reinado extraordinário, mas o encerramento definitivo de uma era de ouro que definiu o século XX e moldou o início do XXI. O funeral de Estado que se seguiu parou o planeta em uma demonstração de respeito e luto sem precedentes. Milhões de pessoas alinharam-se nas ruas de Londres em um silêncio reverencial, para um último adeus à mulher que fora a única constante em suas vidas marcadas por mudanças rápidas e incertezas. No momento mais emocionante da cerimônia na abadia de Westminster, a coroa, o orbe e o cetro, os pesados símbolos do poder terreno que ela carregara com tamanha dignidade por 70 anos, foram retirados de cima de seu caixão. O simbolismo era claro e devastador. A missão estava finalmente cumprida. A rainha agora era novamente apenas Elizabeth, livre das correntes do protocolo, das exigências esmagadoras da coroa e do peso do metal dourado. Ao ser sepultada ao lado de seu amado Philip na capela memorial do rei George VI, ela deixou para trás um legado eterno de estabilidade em um mar de caos. Elizabeth II não foi apenas uma monarca. Ela foi a âncora de um mundo em constante transformação, provando que, embora os governos mudem e os impérios caiam, a verdadeira nobreza reside na lealdade e no dever que nunca morrem.